Esse modelo de capitalização da Eletrobras é a melhor alternativa, na sua opinião? Veja, Kalina, para eu dar uma opinião fundamentada a respeito, eu teria que ler, né? E evidentemente eu não tive assim acesso a esse documento, nem me interessei em procurá-lo. Por quê? Porque, veja só, quando a gente trata de um Estado, algo que tem a ver com o Estado, tem a ver com o povo. Qualquer tipo de modelo, a gente teve aí recentemente essa concessão, o leilão para os operadores do 5G, que foi algo muito bem sucedido. Porque tudo aquilo que foi pedido, todo mundo ficou preocupado em falar quando o governo arrecadou. E isso, na verdade, era o que menos importa. O que estava em jogo, e o que era importante eram justamente aquilo que estava em jogo para que aquelas que arremataram conseguissem, né? Justamente as obrigações com as quais elas se comprometiam. Porque, veja só, investir em infraestrutura é algo que vai trazer um retorno de longo prazo, né? Agora, o Brasil é um país enorme, o mercado é grande, as possibilidades são grandes. É para poucos participar de algo desse tipo, tá? Mas é natural, eu sei que a Amanda acabou citando interesses de alguns políticos, interesses políticos de um Estado ou de outro. De qualquer maneira, os interesses políticos do Brasil como um todo, do povo brasileiro, eles têm que entrar nesse tipo de capitalização, eles têm que entrar, porque se trata justamente de o Estado ter uma chance de, por meio deste instrumento, aumentar aí o acesso da população a uma infraestrutura de maior qualidade, tá? Então, quando a gente vai ver esses detalhes, que a Amanda deu alguns, eles são chatos mesmo, mas é obrigatório que seja assim, né? E, evidentemente, não é algo que vai interessar para todo o mercado, né? Nesse sentido, eu acho que se a gente tiver como modelo o que foi feito no leilão da 5G, a gente tem aí um bom começo. Eu estou falando quanto a princípio, tá? Não estou falando, evidentemente, quanto a detalhe, porque são setores muito diferentes. Mas o princípio foi esse. A preocupação ali do Ministério das Comunicações, a preocupação foi muito menos o quanto se lucraria, se você ia chegar no valor tal, e muito mais os ganhos, né, em termos sociais que se teriam no futuro. Esse tem de ser o princípio em qualquer modelo, seja de capitalização, seja de concessão, qualquer modelo que envolva algum poder de barganha por parte do Estado com relação ao setor privado que está interessado em ganhar dinheiro com infraestrutura, porque no longo prazo é impressionante o retorno que essas empresas têm. Então é natural que elas sejam aí submetidas a uma série de demandas, né? Perfeito. Agora, Amanda Klein. Não, só para terminar essa discussão, a gente levantou esse ponto, né? Eu fui resgatar algumas mensagens na época que eu troquei com especialistas do setor de energia, só para corrigir, era um projeto de lei, eu estava na dúvida se era uma PEC, um projeto de lei, uma MP, mas enfim, foi um projeto de lei da Eletrobras que foi aprovado, e aqui o que eles ponderaram e pontuaram na época é o que passa uma sinalização muito ruim para o mercado, é que decisões técnicas sejam tomadas pela política. Então, decisões de planejamento que deveriam ser feitas pelo Ministério de Minas e Energia, justamente para manter esse caráter técnico da viabilidade econômica, da viabilidade de mercado e também do melhor interesse do consumidor, foram transportadas todas para o universo político, porque aí atende a interesses locais e atende aos lobbies regionais. Então, veja como é ruim. Ao invés das empresas lutarem para ter a maior viabilidade econômica técnica, elas têm que lutar por lobbies na Câmara dos Deputados e no Senado. Então vai desvirtuando o projeto e quem é prejudicado somos nós, somos os consumidores. A gente não sabe, na época até houve uma conta de que isso poderia aumentar a conta de luz. Então, a tarifa de energia. Então, o consumidor, mais cedo ou mais tarde, acaba pagando por escolhas políticas mal feitas para agradar a determinados grupos de interesse, a determinados lobbies regionais. Então, é assim que esse projeto de privatização, embora seja bem-vindo, acaba desvirtuado. E no Rio de Janeiro... Só um outro ponto. Lógico, desculpa, Bruna, Karine. perdão, pode falar. Não, só um outro ponto, e desse ponto de vista que a Amanda falou, vale a pena a gente lembrar também, na época da tal da privatização das telecomunicações, né? Hoje o Brasil está na mão, assim, de monopólios, né, de cartéis. Então, nesse sentido, o consumidor acabou não tendo uma grande vantagem justamente pelo modelo. Então, nesse sentido, esse ponto que a Amanda levanta é importante. Nessa questão de formar o modelo, da maneira como você, dependendo da maneira como você estabelece todas as regras,
regras, né, e como você estabelece os critérios, o impacto vai ser de longo prazo e justamente quem vai pagar são os consumidores. A relação que a gente tem, nós brasileiros, com todo o sistema de telecomunicações é justamente uma consequência da maneira como a privatização foi feita na época do governo Fernando Henrique. Foi comemorado porque todo mundo teve celular, mas o custo disso é muito alto. Se você vai a alguns países da Europa ou se você vai para os Estados Unidos, você vê que o consumidor consegue ter acesso a esse tipo de serviço a um preço muito mais barato. Por quê? Porque a concorrência é muito maior, né? E então, nesse sentido, é nesse sentido que quando a gente fala de interesse social, é justamente esse ponto, né? No longo prazo, como que essas empresas vão lidar com o consumidor? O consumidor ficará na mão delas ou elas é quem servirão que vão servir o consumidor? Desse ponto de vista que a gente tem que ver se a coisa está bem feita, né? O modelo que a gente teve aí das telecomunicações é um aprendizado importante para a gente não repetir aquele mesmo tipo de erro.